Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Souza, sou docente na VP Centro de Nutrição Funcional e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a suplementação de vitaminas e minerais na prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas. Vamos entender quais nutrientes podem ser importantes nesse processo. Hoje em dia, a gente observa cada vez mais um envelhecimento precoce, ou seja, indivíduos teoricamente mais jovens já apresentando problemas de saúde, doenças e situações clínicas que seriam esperadas em indivíduos teoricamente mais velhos. E muitas vezes a causa desse envelhecimento precoce pode ser diversa. A gente tem a exposição aos raios ultravioleta, essa exposição solar, como uma das principais causas desse envelhecimento precoce, e nós vamos discutir qual o impacto disso daqui a pouco. A gente sabe ainda que poluição, tabagismo e consumo excessivo de bebida alcoólica também interfere nesse envelhecimento. Então a gente tem estudos mostrando que a presença desses xenobióticos compromete a saúde da pele e o envelhecimento orgânico. Estresse também é um dos fatores causais bem importantes. Alterações hormonais, seja muitas vezes pelo excesso de um hormônio ou pela falta desse hormônio, como por exemplo quando a mulher entra na menopausa. Ela entra na menopausa e tem uma queda hormonal. Essa falta de hormônio interfere, por exemplo, na síntese de colágeno, e por isso é tão comum as mulheres na menopausa se queixando de flacidez. Além disso, hábitos de vida inadequados, como uma má alimentação, uma falta de hidratação de forma adequada e um sedentarismo também são fatores causais para esse envelhecimento precoce. E além disso, uma falta de sono, falta de descanso, sistema imunológico prejudicado também podem levar a esse envelhecimento precoce. Todas essas causas, normalmente elas culminam em dois processos que são muito problemáticos para o envelhecimento da pele, para a pele e para o seu envelhecimento, que são o aumento do processo inflamatório e o aumento da produção de radicais livres. Esses radicais livres gerando um estresse oxidativo é um dos grandes vilões para esse envelhecimento e nós vamos entender o porquê. Esse estudo de junho de 2017, de 30 de junho de 2017, ele é bem interessante. Mas antes de explicar o estudo, observa só essa figura que eu coloquei aqui das balanças, porque eu acho que ela clarifica, ela exemplifica um pouco o que é a ideia aqui quando a gente pensa em estresse oxidativo. É como se fosse uma balança. A gente tem de um lado a produção de radicais livres e do outro lado a gente tem o nosso sistema de defesa antioxidante. O tempo todo nós estamos produzindo radicais livres, só que o nosso sistema de defesa antioxidante consegue equilibrar todo esse processo. É como se fosse uma balança, tem um equilíbrio entre a produção e a defesa. O problema é quando esses radicais livres aumentam de forma descontrolada. A gente acaba tendo um aumento da produção de radicais livres e o nosso sistema de defesa não consegue controlar. Então é esse desequilíbrio que nós chamamos de estresse oxidativo. Mas observe então aqui na figura para vocês verem. Do lado azul, a gente tem uma menor produção de radicais livres, mas a gente tem um sistema de defesa efetivo, eficaz. Com isso, a gente vai garantir mais saúde, mais longevidade. Do lado vermelho, do lado direito de vocês, a gente já começa a perceber um aumento exagerado na produção de radicais livres e um sistema de defesa ineficiente. Com isso, a gente começa a favorecer o desenvolvimento de doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, controlar o estresse oxidativo é um dos principais pontos quando a gente pensa em envelhecimento. Olha como o estresse oxidativo pode ser prejudicial, por exemplo, para a pele. Esse é um estudo que avalia a formação de rugas. Observa que quando a gente tem a exposição a raios solares, a gente tem um aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, elas interferem em vários pontos nessa saúde da pele. Observem as setas. Sempre a gente tem com a cruzinha verde mostrando um efeito positivo e em vermelho uma inibição. Então observa aqui que as espécies reativas de oxigênio, elas ativam as metaloproteinases de matriz.
que são responsáveis por inibir a síntese de colágeno. Então, se eles ativam essas matrizes, inibem a síntese de colágeno, o que é péssimo para a pele. Além disso, espécies reativas de oxigênio, inibindo o TGF-beta. E o TGF-beta é quem ativa a transformação das fibras de pré-colágeno em fibras de colágeno. Então, se a gente inibe essa via, a gente diminui a formação de colágeno. Além disso, ele ativa as proteínas ativadoras, que inibem essa conversão. Então, a gente tem menor conversão do pré-colágeno em colágeno. Além disso, espécies reativas de oxigênio, elas ativam a hialuronidase e a elastase, que são responsáveis por degradar o ácido hialurônico e a elastina, que são importantes para a pele. Com isso, a gente acaba tendo maior formação de rugas. E, além disso, espécies reativas de oxigênio, aumentando a peroxidação lipídica, então mais estresse oxidativo, dano mitocondrial e dano ao DNA. Então, realmente, essa exposição a raios solares acaba sendo muito prejudicial quando a gente pensa no envelhecimento. E só para reforçar, observem esse estudo com data de agosto de 2017. Eles mostram que a exposição aos raios ultravioleta produzem radicais livres. E esses radicais livres vão inibir a produção de colágeno, eles vão aumentar a degradação de colágeno, eles vão aumentar a degradação da elastina, eles vão aumentar a apoptose, morte celular, e vão aumentar o acúmulo de células senescentes, células envelhecidas. Com isso, a gente tem um favorecimento para a formação de rugas grosseiras, que eles chamam rugas de expressão, hiperpigmentação, então manchas na pele, e pele muito amarelada, aquele aspecto amarelado da pele. Então, observa que essa exposição aos raios ultravioleta é um dos fatores que a gente precisa controlar quando a gente pensa em envelhecimento. A gente acabou de ver que os radicais livres diminuem a produção de colágeno. Na pele, a gente tem no nosso corpo vários tipos de colágeno sendo produzidos. Na pele, 85 a 90% é colágeno tipo 1 e 8 a 11% colágeno tipo 3. Só que à medida com que nós envelhecemos, a gente começa a ter uma inversão dessa quantidade. A gente começa a reduzir as quantidades de colágeno tipo 1 e aumentar as quantidades de colágeno tipo 3. A gente tem o nosso pico de colágeno máximo na pele durante a juventude. E com o passar do tempo nós vamos perdendo. Homens e mulheres perdem em média 1% de colágeno por ano. O homem é assim a vida toda. Então ele sempre vai perder em torno de 1% aproximadamente de colágeno por ano. As mulheres não. Quando elas entram na menopausa, nos primeiros 5 anos da menopausa, a mulher chega a perder até quase 30% do colágeno que ela tem na pele. E depois desses 5 anos, ela começa a ter uma perda de 2,1, que já é o dobro do que o homem continua perdendo a sua vida toda. Por isso é tão comum a mulher na menopausa reclamar de que a pele piorou, que ela tem muito mais flacidez do que ela tinha antes. Então é um aspecto que a gente precisa cuidar. A gente pode recorrer à suplementação de colágeno hidrolisado ou de peptídeos de colágeno. Mas, mesmo optando pela suplementação de colágeno, é interessante que esse colágeno ele venha associado com as principais vitaminas e minerais cofatoras para a síntese desse colágeno, porque a gente não absorve colágeno, a gente absorve aminoácidos e peptídeos. Então, se a gente tiver todos os cofatores disponíveis, facilita essa produção de colágeno endógena. Os principais cofatores são vitamina C, ferro, manganês, cobre, vitamina A e silício. Esses são os principais cofatores para a síntese de colágeno, mas vários outros também participam, e o interessante é ter uma alimentação saudável para que forneça todos os nutrientes necessários. Só que a gente está falando até agora dessa parte de envelhecimento pensando na pele. Mas envelhecimento não é só essa questão estética, não é só pele. Um dos grandes problemas, e para mim, na verdade, até mais perigoso, mais prejudicial do que o envelhecimento da pele, é o envelhecimento orgânico.
Essa é uma lâmina do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional e eles mostram que a gente tem fatores intrínsecos e extrínsecos, como lesões, danos, fatores hereditários, como genética, fatores ambientais, como exposição a xenobióticos, agrotóxicos, metais pesados, e fatores estressores, como radicais livres, lesões de DNA. Todos esses fatores podem levar a alterações genéticas que vão acelerar o envelhecimento celular. E esse envelhecimento celular, ele pode ter relação com doenças metabólicas, como diabetes, obesidade, doenças autoimunes, dislipidemia, com doenças neurológicas, como demência, AVC, mas também pode ter relação com alguns tipos de câncer e com morte. Então, cuidar desse envelhecimento das nossas células também é extremamente importante. E como eu disse, envelhecimento não é só estética. À medida que nós envelhecemos, a gente começa a ter uma maior produção de radicais livres. Esses radicais livres geram uma neuroinflamação e essa neuroinflamação leva a uma perda da função cognitiva, um declínio cognitivo, porque a gente tem um envelhecimento das células da glia, que são células responsáveis por fazer neuroproteção. E esse estudo, ele mostra o seguinte, que quando a gente começa a ter hábitos de vida mais saudáveis, mas não só quando a gente está na velhice, quando a gente já começa a ter isso na fase adulta, a gente começa a ter uma inibição desse processo inflamatório. E eles ainda reforçam alguns nutrientes importantes para esse processo, como o própolis, as vitaminas antioxidantes e o ômega 3. Todos esses nutrientes contribuindo para inibir essa neuroinflamação e, com isso, diminuir esse prejuízo da função cognitiva que pode acontecer. Beleza, sabemos que o envelhecimento orgânico e da pele é um problema. Então, como prevenir esse envelhecimento? E a resposta é muito simples, com nutrição. É fornecer nutrientes em quantidades adequadas para que a gente consiga prevenir todos esses efeitos deletérios dos radicais livres. Então é fornecer nutrientes, comida de verdade e suplementações de forma adequada. A gente pode começar pensando nas vitaminas. A gente tem as vitaminas antioxidantes, por exemplo, a vitamina A, que tem um uso estético muito grande, né? Essa vitamina A ela é usada em tratamentos estéticos, a gente tem medicamentos estéticos derivados dessa vitamina A, então é uma vitamina importante para essa saúde, para esse envelhecimento. Vitamina C e vitamina E, que também são vitaminas antioxidantes bem interessantes. A vitamina B2 também é uma vitamina antioxidante, porque ela é cofatora para glutationa peroxidase, que é uma das enzimas antioxidantes. A gente tem a vitamina D como uma vitamina com uma ação anti-inflamatória interessante. E a gente pode ainda pensar nos carotenoides, como beta-caroteno, licopeno, astaxantina, luteína, zeaxantina. Todos esses carotenoides têm uma ação antioxidante muito interessante e podem ser interessantes para esse processo de envelhecimento. Só para exemplificar esse uso das vitaminas, esse estudo, também de junho agora de 2017, ele traz o uso da vitamina C nesse envelhecimento. Eles mostram o efeito dela combatendo o radical livre, que já é bastante conhecido, mas olha como ela pode agir em outros processos, diminuindo senescência celular, esse envelhecimento celular, ajudando na regulação epigenética, modulação do processo de envelhecimento, diminuindo processos inflamatórios, mostrando que é uma vitamina que pode ser interessante para doenças relacionadas ao envelhecimento, como Alzheimer, neurodegeneração, aterosclerose e resistência à insulina. Então a gente vê aqui um uso da vitamina C não só estético, mas também prevenindo esse envelhecimento orgânico. A gente pode pensar nos minerais, e pensando nos minerais, a gente tem, por exemplo, zinco, cobre e manganês, que são minerais antioxidantes, porque eles são cofatores para a superóxido dismutase, que é uma enzima antioxidante bem interessante. O selênio é um dos minerais antioxidantes mais conhecidos, presente nas castanhas, nas oleaginosas, mas que a gente também pode usá-lo através de suplementos alimentares. O magnésio, ele é um mineral anti-inflamatório, porque ele é um inibidor da fosfolipase A2, com isso a gente tem menor formação de citocinas inflamatórias. O silício e o ferro são cofatores para a síntese de colágeno. E a gente pode pensar no cromo também, esse cromo diminuindo a resistência à insulina.
E aí esse cromo diminuindo a resistência à insulina pode ser interessante para o envelhecimento, porque a gente tem alguns estudos que mostram que esse controle glicêmico é importante para o controle do envelhecimento, que o açúcar e a glicação são grandes vilões quando a gente pensa no envelhecimento. Então o cromo também pode ser utilizado. E claro que para finalizar, a gente sabe que além desse uso de vitaminas e minerais, a gente tem que pensar em fazer mais exercício físico, se alimentar melhor, suplementação nenhuma vai funcionar se a alimentação não estiver adequada, dormir melhor, se estressar menos, reduzir inflamação, seja através de uma dieta anti-inflamatória ou do uso de suplementos como, por exemplo, o ômega 3, evitar industrializados e esse leque de aditivos que são incluídos na alimentação e que prejudicam tanto essa saúde da pele, melhorar a hidratação, evitar álcool e cigarro, proteger a pele quando você vai se expor à radiação ou ao sol, e um dos pontos importantes, melhorar a imunidade e melhorar a saúde intestinal. A gente tem estudos hoje em dia mostrando que o uso de probióticos também é interessante para essa saúde da pele, para esse envelhecimento, porque tem toda uma microbiota associada que precisa ser levada em cuidado. Se a gente garantir tudo isso, aí sim nós vamos ter um envelhecimento mais saudável. Não é uma fase ruim da vida, a velhice. Ela pode ser uma fase muito mais tranquila e mais prazerosa se a gente chegar lá com saúde. E para isso a gente tem que começar a prevenção muito antes, ok? Claro que é um assunto muito amplo, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre ele, mas gostaria então de agradecer a todos pela atenção e espero ter mostrado um pouco como usar algumas vitaminas e minerais para esse processo. Muito obrigado.